no capítulo que fala sobre a busca da verdade interior. E a Laura, ela fala assim: as crianças nunca são responsáveis. As crianças são dependentes do cuidado dos adultos. No máximo, são capazes de reagir no automático contra as vivências de desamparo, violência, solidão ou abandono. Essa reação é um recurso inato para garantirmos nossa sobrevivência física e emocional. As crianças esperam o cuidado e a proteção dos adultos. E quando isso acontece, fluem amorosamente na medida em que são bem-vindas ao coração de seus pais. Querendo ou não, ela está dizendo o que a dispropositiva diz, né? Que uma criança que se comporta mal é uma criança desencorajada. Então, aqui ela está falando assim, que as crianças são capazes de reagir no automático por vivências de desamparo, violência, solidão ou abandono. Ou seja, quando elas se sentem desencorajadas, elas se comportam mal, né? Vem os desafios de comportamento, porque as crianças não conseguem interpretar o que está acontecendo, e aí a forma como elas lidam com isso é através das reações espontâneas do seu corpo. Então, normalmente vem como desafio de comportamento, até a criança aprender a falar sobre os sentimentos dela, né? Por outro lado, quando nos tornamos adultos, temos a responsabilidade de abordar, em primeiro lugar, nossa própria biografia humana. Ela está dizendo que a gente precisa ter uma reflexão da nossa vida. À medida que observamos a dimensão do desamparo sofrido, ou seja, que a gente entende o que a gente deixou de receber enquanto criança, e podemos encontrar novas palavras para nomear essas vivências que se encaixam em nossa alma infantil ferida. As sensações começam a se acomodar, como se fossem parte de um quebra-cabeça, né? Então, ela vai dizendo o seguinte, que a gente tem que entender o que aconteceu na nossa infância para a gente conseguir dar nome para isso. E isso parar de ser uma reação automática. Porque quando a gente entende o que aconteceu, eu consigo entender por que eu faço isso e a partir daí mudar se for preciso, né? Então, por isso que é tão importante, porque as crianças precisam disso, tá? E aí, em outra parte, ela fala assim de um exemplo. Ela fala assim, vejamos um exemplo. Sara tem um bebê de 10 meses. E sua sogra acaba de ser diagnosticada com câncer nos ossos por um prognóstico ruim. A reserva e a discrição são valores enraizados na família de seu cônjuge. Ninguém fala abertamente sobre nada, muito menos sobre uma doença grave. Sara sente muito carinho pela mãe do seu marido e prefere respeitar a estrutura familiar, ficando disponível para ajudar, acompanhar ou facilitar os trâmites médicos ou farmacológicos. Ainda amamenta o seu filho e se pergunta como é que Francisco deve estar vivendo a tristeza que a inunda. Para Sara, a pergunta é a seguinte: deve contar ao filho o que está acontecendo? Por acaso não seria trair um pedido expresso da família de seu marido? Por outro lado, a criatura ainda é um bebê. Obviamente, ainda não fala e não vai mudar nada se ouvir ou não. Temos de dizer tudo às crianças? Qual é o limite? Isso aqui tem muito a ver com o que as pessoas perguntam para mim, Gabi, a partir de quanto tempo eu devo entrar com a disciplina positiva, né? Minha filha é um bebê ainda, como que eu aplico a DP nisso? Ela tá falando sobre a gente falar dos nossos sentimentos, das nossas emoções para a criança. Será que a gente deve contar tudo? Qual é o limite disso, né? E ela continua aqui. Sara se pergunta se o impacto com a notícia da doença de sua sogra diz respeito à criança. Para quem entrou agora, gente, nós estamos falando de um exemplo que o livro traz sobre uma mulher que a sogra tinha câncer e ela tinha um bebê. Se ela contaria ou não para a criança sobre a doença. Quando a gente precisa ser sincero com as crianças em relação ao que está acontecendo e as nossas emoções. A Sara pensa na teoria, porque leu nos livros de Laura Gutman que as crianças têm direito à verdade. E a sua lógica mental está correta. Mas não lhe nasce espontaneamente compartilhar essa vivência com o filho. Ela não saberia como fazer isso e nem para quê. Eis aqui um assunto muito importante. Não temos experiências concretas sobre compartilhar com intimidade os nossos territórios emocionais. Acreditamos que o que nos acontece apenas conosco e o outro não está envolvido. O fenômeno da fusão emocional simplesmente existe entre tudo o que é vivo. Entre uma mãe e um filho, a fusão emocional se manifesta em sua máxima potência, já que é absoluta, completa e total. Por isso, aquilo que a criança sente como próprio vai além do impacto por uma notícia atual, pois está contido na totalidade das nossas experiências,
lembremos-nos delas ou não. E aí ela diz assim: Sara poderia fazer observar amplamente todo o seu cenário e essa atitude lhe permitiria viver espontaneamente na verdade. Então falaria da doença da sua sogra, mas também da dor e da esperança dos seus desejos e dos seus medos, o tempo todo e a cada momento, porque fariam parte do seu ser. E nessa intimidade de coração aberto, a criança cresceria com consciência, quer dizer, com palavras que nomeariam estados emocionais ampliados, tanto os seus como os da sua mãe, ou dos colegas da escola e dos vizinhos. Logo, o acesso à verdade interior se transformaria em um hábito cotidiano. O que ela está querendo dizer aqui, gente? A gente não foi ensinado desde pequeno a nomear as nossas emoções, a nomear as emoções da nossa mãe, porque os nossos pais sofriam, tinham seus problemas, eles não vinham contar pra gente. É cultural da nossa sociedade que quando os adultos têm problemas, eles têm que esconder isso das crianças, né? Ou simplesmente não sabem que precisam contar. Ah, é só uma criança, não vai entender nada mesmo. E aí brinca, fingindo que tá tudo bem, leva a vida como se estivesse tudo bem, mas a criança absorve, né? A fusão emocional que a Laura Goodman fala aqui é a capacidade que a criança tem de absorver os sentimentos, de absorver o contexto do que está acontecendo. Só que a criança não consegue interpretar, né? É que nem ela dá um exemplo aqui, que ela fala assim, quando a criança é muito pequenininha e a gente precisa sair de casa e a criança chora. E aí a gente sai de casa escondido. Eu já falei isso em algumas lives, se eu não me engano, mas em outro contexto. E a criança sai, e o pai sai de casa escondido, a mãe sai de casa escondido, porque entende que está super protegendo o filho de um sofrimento. Ai, vai chorar, melhor sair sem ele te ver. Mas o que a criança entende? A criança entende que cada vez que ela está distraída, cada vez que ela está focada em outra coisa, a mãe pode desaparecer, o pai pode desaparecer. E isso cria uma sensação de alerta na criança. A criança fica numa sensação de alerta o tempo todo, porque ela não pode se distrair. Ela não pode desviar o olhar, ela necessita estar sempre perto da mãe para ela não sumir. E aí essa criança fica agitada, começam os desafios de comportamento e os que olham de fora vão julgar a mãe e a criança, dizendo que a criança está hiperativa, dizendo que a criança está ficando impossível, que a criança está ficando terrível, e vai julgar às vezes essa mãe e esse pai, né? Dizendo que estão super protegendo a criança, que não estão educando da forma correta. E quando na verdade a gente poderia olhar para a criança e dizer o seguinte: essa criança está com sentimentos de ansiedade porque entende que quando ela se distrai, a pessoa mais importante da vida dela sai de perto dela. Então a gente precisa redirecionar esse comportamento e esse pensamento. E a gente não consegue olhar assim, né? Porque para a gente olhar assim, a gente tem que entender o que aquela mãe sentiu para sair escondida, a gente tem que entender o que a criança está tentando interpretar do que ela está vendo. A gente tem que entender um monte de coisa e a gente tem que parar de olhar no piloto automático, né? Então, a gente não foi criado para isso, né? Por isso que é tão difícil. As pessoas, quando me procuram em consultoria particular, elas falam: Gabi, como é que eu tenho essa ideia que você tem? Eu não tenho esses insights, eu não consigo pensar nessas frases ou pensar nesse contexto. Mas porque a gente não recebeu isso. Então, se a gente não buscar isso, a gente não estudar isso, a gente não vai conseguir mesmo, tá? Eu também vivi uma vida como vocês viveram. A diferença é que eu busco isso, né, incessantemente. Eu não paro de estudar, eu leio muito, eu assisto muitos vídeos, eu faço cursos, eu faço treinamentos, eu invisto financeiramente, invisto meu tempo nisso também. Então, isso está abrindo a minha mente para novas possibilidades de pensamento, de diálogos, de discursos, né? E é o que vocês também precisam fazer. Então, a gente deve falar de sentimento para os filhos. Nesse exemplo aqui que ela tá falando, né, que a sogra tava com câncer, a criança deve saber que a avó tava com câncer? O câncer é o que menos importa. A criança, ela precisa saber o que é que a família tá sentindo com o câncer da avó. A criança tem que saber os sentimentos que estão angustiando essa mãe e esse pai. Quais são os pensamentos que eles estão tendo a respeito disso? Porque é isso que vai fazer a diferença para ela entender as emoções da mãe e não absorver para ela, e entender suas próprias emoções também, né? E saber lidar com isso. Poxa, então esse sentimento de angústia, essa dor que eu tô sentindo, não é porque eu sou angustiado, não é porque eu sou desse jeito, é porque eu estou assim, diante de um fato desse. E o que eu faço com isso,
né? O que eu faço com isso? Como eu posso ajudar a minha mãe com isso? É um sentimento que é dela, não é meu. Então, por isso que eu sempre oriento vocês a falar com as crianças o que está acontecendo, né? As grávidas e as mães de bebezinhos têm dificuldade com isso. Eu falo para elas, falem com seus bebês, conversem com eles, falem para eles o quanto vocês estão sofrendo, que está mais difícil agora, que vocês não estão dormindo e que isso está tirando a paz de vocês. Fala dos seus sentimentos, que agora como mãe, que você sente que a sua vida não é mais sua, que tem outra pessoa muito pequenininha controlando isso e que isso te prende, que você não recebeu isso, que você não sabe lidar com isso, porque a sua mãe teve isso. A sua mãe viveu isso quando você nasceu. E isso passou para você porque ela não te falou. Ela não falou que era um sentimento dela, que veio da sua avó, que veio da bisavó, que veio da tataravó. Vocês estão entendendo? E aí, quando a gente é mãe, a gente carrega isso. Aí, por isso que é tão difícil ser mãe. Por isso que é tão difícil abrir mão da nossa vida para viver a vida, uma nova vida agora a partir do nosso filho. E por isso que nos 40 dias que a criança nasce, os 3 primeiros meses, os 6 primeiros meses, é tão difícil a gente conseguir olhar diferente para a criança, porque a gente não foi olhado diferente. Então tá tudo aqui, ó, tá? Tá tudo nas nossas sinapses. Quem tá aqui comigo há mais tempo, assiste as lives, sabe que eu falo o quanto as sinapses são formadas no útero, as sinapses são formadas assim que nasce um bebê pequenininho, até 1 ano, 2 anos, formam 700 sinapses por segundo. É muita sinapse formando por segundo na mente dessa criança. Só que se a gente não nomeia, se a gente não fala o que está acontecendo, essas sinapses são formadas da forma errada. São formadas com medo, com angústia, com desamparo, com abandono. Inconsciente, porque o pai e a mãe não querem fazer isso, tá? Mas acontece, e aí cresce e leva isso para a vida. Então, falem dos sentimentos. Entendam o que vocês estão sentindo, tá? Se estão passando por dificuldades, estão passando por problemas em casa, no relacionamento, no trabalho, onde quer que seja. Entendam quais são esses sentimentos que estão dentro de vocês, dê nome para eles, posicionem eles em seus devidos lugares. Esse sentimento é sobre isso, porque aconteceu isso e ele pertence àquilo. E contem para os seus filhos, tá? Contem quando estiverem acordados, contem quando estiverem dormindo, né? Quando eu falo para vocês falarem com seus filhos dormindo, o sleep talking, que eu já ensinei para vocês, e não só ele, vocês podem simplesmente contar para a criança o que está acontecendo quando ela dormir, porque vai direto a informação para o subconsciente, né? E a criança entende o que está acontecendo, administra as emoções, porque vai direto para o subconsciente. Claro, tem que falar no sono REM, sono profundo, mas é muito importante, tá? É que nem quando os meus filhos começam a ficar agitados porque eu não tô bem, ou porque eu tô preocupada com alguma coisa, ou porque eu tô angustiada com alguma coisa. Eu falo pra eles, filhos, a mamãe não tá bem, mamãe tá triste com alguma coisa, mamãe tá angustiada com isso, tô preocupada com aquilo, então minha paciência tá menor, não tem nada a ver com vocês, é comigo, o sentimento tá em mim. O Pedro já pergunta, mas por quê? O que tá acontecendo? Com o Pedro eu já explico tudo, eu já falo algumas coisas. Pro Davi eu só falo pra ele, filho, mamãe tá chateada, mamãe tá triste, mamãe tá angustiada, não é com você, com a situação. Mamãe tá preocupada com isso, preocupada com aquilo. Eu já conto mais pra ele resumidamente. Pro Pedro já entra em detalhes, que ele já tem 6 anos. E isso torna deles muito mais empático comigo. Isso faz deles serem crianças mais harmoniosas, mais respeitosas, que se preocupam mais comigo, consequentemente mais obedientes, consequentemente mais respeitosos. E não partiu do medo, não partiu da ameaça, não partiu da punição, partiu de um diálogo sincero sobre emoções, para eles pararem de pegar as minhas emoções como se fossem deles, não saberem lidar com isso, não saberem administrar e transformar isso em desafio de comportamento. Então, quando a gente fala, a gente traz consciência, e aí se a gente traz consciência, a criança colabora e coopera. Certo, gente? Então é isso que eu queria passar um pouquinho do trecho do livro que eu li esse final de semana para vocês, tá? Um capítulo longo, não dá pra gente ler inteiro, mas resumidamente é isso. Nós precisamos aprender a identificar emoções. E a gente precisa aprender a entender de onde elas vieram e comunicar isso para os nossos filhos, para que eles saibam administrar essas emoções que vêm de nós, né, para eles.
para que eles saibam lidar com isso lá no futuro, né? Como ela diz aqui no finalzinho, o acesso à verdade interior se transformaria em um hábito cotidiano, ou seja, eu ia aprender, né, a olhar para as minhas emoções todos os dias, a entender, a administrar e a saber o que fazer com elas. Foco nas soluções, inteligência emocional, né? É o que a gente tanto fala hoje em dia, o que a gente pode ensinar para a criança a partir da nossa vivência. Certo? Isso que eu tenho para dizer para vocês hoje, segunda-feira, né? Os capítulos que virão agora vão ser bem interessantes, então acompanhe essa semana as lives sobre esse livro, vai ser muito interessante. E que a gente comece a segunda-feira e a semana assim, aprendendo um pouquinho sobre nós, nos entendendo para conseguir passar isso adiante. Tá bom, gente? Um beijo grande, ótima semana, cheia de Deus, que Deus esteja presente na vida de vocês, guiando vocês, ajudando vocês nessa trajetória, nesse caminho, trazendo sabedoria, reflexões inteligentes, saudáveis, controlando a mente, o corpo e o espírito. Tá bom? Beijo, até amanhã, a gente se vê por aqui. Tchau, tchau.